Oi, gente, nós somos alunos do curso de Licenciatura em Música da UEPA e essa gravação do podcast é referente à disciplina do professor Rafael Brito, que é a disciplina Tecnologia na Educação Musical. E hoje a gente vai falar sobre um instrumento que com certeza encanta muita gente, um instrumento muito versátil, que é o clarinete. E para esse bate-papo ficar ainda melhor, mais dinâmico e mais interessante, a gente vai receber aqui o clarinetista Ítalo Vidal. Seja bem-vindo, Ítalo. Obrigado. O Ítalo ele é professor de clarinete e saxofone no Instituto Maestro Wilson Fonseca. E além de ser professor, ele também toca na Banda Sinfônica e na Orquestra Sinfônica Wilson Fonseca. E olha, o Ítalo já trabalha há 8 anos nessa área de educação musical. Ítalo, é um prazer te receber aqui. Eu, como clarinetista, me sinto muito honrada, né? Já é um clarinetista de renome na cidade, então muito obrigada pela tua presença aqui. Imagina que agradeço sou eu a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Sim. E do que eu conheço aí e vivi esses anos todos de música. Obrigada. Ítalo, conta pra gente o que te levou a tocar clarinete, o que te impulsionou, como foi pra te começar a tocar o clarinete? Então, eu comecei meus estudos muito jovem, criança ainda, né? Tava ali com 10 para 11 anos e foi algo assim muito de surpresa para minha família até, porque na minha família não tem músicos, eu sou o primeiro. Então um dia eu estava na escola e aí entraram algumas pessoas pedindo licença, entraram na sala de aula e apresentaram 3 instrumentos e convidaram os alunos a participar da banda. Estavam abertas as inscrições para a banda da escola. E aí eu muito curioso falei, por que não, né? Não tô fazendo nada. Aí nesse dia eu fui fazer a minha inscrição, não conhecia os instrumentos ali, vi na mesa... Nunca tinha tido contato com nenhum instrumento musical? Nunca tive contato. Eu quando era mais criancinha ainda, eu gostava de ouvir a flauta doce, gostava de ouvir concertos, né? Mas nunca tinha tido interesse de aprender. Até que um dia, de livre e espontânea vontade, eu fui e escolhi estudar um instrumento. E foi justamente o clarinete. Que ano foi isso, Ítalo? Isso foi no ano de 2011. 2011 para 2012 tem Isso. uma trajetória. E de 2011 até agora, existe algum momento marcante assim na sua jornada musical? Sim, muitos. Eu posso citar aqui, de quando eu era eu sempre fui muito curioso e muito interessado em tudo que eu participo. Eu lembro que quando eu era criança, a gente não tinha um acesso tão fácil, né? Já tinha celular, internet, né? Difícil, não sou tão né? assim, mas era um pouquinho difícil de a gente encontrar algumas coisas, como é fácil hoje, né? E eu lembro que na escola o que eu tinha de referência era o meu professor, que era o melhor clarinetista que eu tinha para ver, né, pessoalmente. E um dia eu fui assistir um concerto de uma banda sinfônica na cidade e aquilo eu fiquei maravilhado, assim, me marcou. Eu vi tantos clarinetistas assim desenvolvidos e eu falei, nossa, eu quero ser igual a eles. E aí isso me impulsionou a estudar ainda mais. Se incentivou? Foi, incentiva. Eu vi aqui nos meus olhos brilhar, eu disse, nossa, isso é incrível. Eu quero fazer isso também. Realmente marca, né? Marcou, foi marcante. Então, o que foi que mais te atraiu quando tu olhou assim? Cara, eu quero aprender esse instrumento, né? A sonoridade dele, a versatilidade. O que mais te impulsionou a querer aprender o instrumento do clarinete quando tu teve lá no teu início, em 2011? Pois é, clarinete foi um instrumento que eu descobri por um acaso. No dia que eu fiz a minha inscrição, tinha vários instrumentos na mesa, expostos ali. E eu olhei, analisei, aí a moça falou, qual instrumento você quer? Eu disse, esse daqui, não sabia nem o nome. De primeira? Foi, falei, eu quero esse daqui. Bateu o olho? Foi. Olhei e disse, eu quero estudar esse instrumento. Aí que eu fui descobrir que é o clarinete. Mais pra frente, eu fui descobrindo que é um instrumento muito desafiador, é um instrumento que tem uma possibilidade assim, de técnica muito grande. Você pode tocar desde aquilo que você gosta, se é algo mais popular, até algo mais erudito, que no Brasil eu não acho que seja tão comum as pessoas apreciarem, né? Tem uma alta gama de oitavas, né? Porque isso, de oitavas, o timbre dele também é muito bom. Então, conforme eu fui descobrindo, eu fui gostando cada vez mais, né? Então, mas se eu for falar assim, algo que me atrai no clarinete, além da dificuldade, eu gosto do bom desafio, é o timbre, né? Eu gosto muito do timbre do clarinete e das possibilidades que a gente pode trabalhar em cima desse timbre, né? Então eu gosto muito.
de ouvir clarinete. É realmente lindo. Para quem está começando assim no clarinete, eu vou começar no clarinete, quais são as dificuldades, as principais dificuldades, né, que o iniciante tem, que ele pode superar assim, até estudando sozinho ou até dentro de uma escola, de um projeto? Postura, embocadura, respiração, disciplina, tudo isso se encaixa, né? Então, assim, como que é? Bom, dificuldade no clarinete é algo que assim como todo instrumento varia, né, de uma pessoa para outra. Tá aqui a Silvia, que um dia começou, ela sabe como é. O clarinete, por ser um instrumento de palheta, ele exige uma técnica específica para aquilo, né? E as dificuldades, elas vão variar desde a aquisição de material, por exemplo, a própria palheta. A gente sabe que no Brasil não é lá muito barato. Uma palheta, você tem que trocar cada período, né? Porque ela perde a qualidade. Então isso já acaba sendo uma dificuldade, né, financeira. Outra coisa é ter o acesso a um instrumento bom para você estudar. A gente sabe também que no Brasil o instrumento musical é uma coisa que é caro, não é barato. Então você começou a estudar um instrumento, se você quiser adquirir, você vai ter um gasto, né? Apesar de que isso também é um investimento no seu futuro, se você realmente quer estudar aquilo. Mas além dessas dificuldades, a gente tem também a questão técnica. É muito difícil você, não que não seja possível, né? Mas se você um dia for estudar um instrumento e você quiser aprender sozinho, é possível, mas eu recomendaria que você tivesse sempre um professor para te auxiliar, porque o professor ele tem um olhar clínico, né? Se você de repente está fazendo alguma coisa errada e nem percebe, o professor vai dizer, olha, isso aqui você pode fazer desse jeito que vai melhorar, você não vai ter problema futuro. De repente você adquirir algum vício ali de ergonômico, né? Ou... É muito ruim quando já aprende com vício para depois perder o vício. Exatamente. Tirar o vício é muito difícil, né? Então é melhor a gente trabalhar a técnica desde o princípio para não ter esse problema no futuro, né? Então a dificuldade maior que o aluno ele vai encontrar é nessa questão da técnica, porque a boa emissão pro som, o som do clarinete ele depende de uma boa emissão. Boa emissão depende de uma boa técnica. Então a forma como você vai ser iniciado vai influenciar no futuro como músico, né? Como a qualidade do seu som, a sua afinação. Vai perdurar, né? Isso. Então uma dificuldade que a maioria dos alunos tem em Santarém, por exemplo, eu vejo atualmente que tem muitos clarinetistas novos surgindo e eles têm ali uma vez ou outra você vai perceber que eles têm algum problema de embocadura, você vai perceber o som deles assim meio saindo do que era para ser o padrão. Isso é um problema de aprendizado, talvez falte a estrutura. É muito superficial, né? Na verdade, esse ensino de escola musical ainda é muito superficial. É uma coisa muito geral, né? Isso. O aluno tem que sair tocando alguma coisa. Não é um ensino tanto individualizado. Isso. A gente consegue ver que nas escolas, nos projetos de banda nas escolas, geralmente não tem professor específico para cada instrumento. Isso. Aí isso acaba dificultando mais o aluno de desenvolver, né, o seu instrumento. Aí acaba que aquele professor que está ali, professor de sopro, ele tem que dar aula do instrumento específico dele, por exemplo, trompete, e ele tem que ter um conhecimento básico ali do outro instrumento para poder ensinar, né, esse aluno. Isso ocasiona dificuldade, né? Como o professor ele é limitado, né, ele sabe até o momento. Aí a partir dali pode ser que o aluno vai começar a ter alguma dificuldade também de técnica, por exemplo, agilidade. Eu não consigo melhorar a minha agilidade, não consigo trabalhar algumas passagens difíceis no instrumento. Isso tudo são dificuldades que os alunos do início vão ter. Passagem de notas é uma dificuldade recorrente no estudo do clarinete. Embocadura para notas mais agudas é uma dificuldade que é recorrente. Quando eu iniciei a tocar clarinete, eu sofri para passar do Lá pro Si. Pro Si médio, Meu né? Deus. É uma passagem temida por muitos alunos. Isso são dificuldades que vão aparecer ao longo dos anos, do desenvolvimento do aluno, né? Tanto a questão mais técnica, questões de custo, de estrutura, estruturais. Bom, Ítalo, como é que você acha que o clarinete ele se encaixa dentro de uma banda, de uma orquestra ou de um grupo de madeiras? Bom, é uma boa pergunta, né? Porque o clarinete ele é um instrumento que ele tem um timbre muito versátil. Se você quer tocar o popular, por exemplo, o show, o jazz, normalmente você vai perceber, se você pesquisar no YouTube, que está aí de graça para a maioria das pessoas, é acessível, você vai ver que os clarinetes desses gêneros mais populares, eles têm um timbre que a gente chama mais claro, né? É um som muito
característico daquilo que eles tocam. Mas se você for pesquisar um solo de clarinete de uma peça do período romântico, você vai perceber que é um timbre completamente diferente. É mais escuro, mais concentrado, mais denso. Por que isso acontece? Porque o instrumento ele possibilita trabalhar essa técnica, de trabalhar o timbre dele para aquilo que você quer fazer. Então, como ele tem essa possibilidade, ele é incorporado em muitos grupos diferentes, né, em muitos gêneros diferentes. Nas orquestras, por exemplo, o clarinete ele foi inserido ali em meados do século XVIII e hoje ele é um instrumento que é indispensável, ele faz parte da formação da formação padrão de uma orquestra, sempre tem o clarinete. E inúmeros compositores escreveram solos para esse instrumento e ele participa não só da melodia, mas ele também participa, ele consegue fazer frases melódicas e harmônicas complexas e participar tanto da melodia quanto da harmonia. Ele é muito versátil. E como ele tem uma tessitura, uma extensão de notas muito grande, ele possibilita trabalhar ainda mais, né? Se você for ver uma banda de música, por exemplo, clarinetes, eles fazem um papel muito importante de melodia. E também eles têm uma função, que eu acho que pouco se fala, mas eles têm uma função muito importante, que é equilibrar o som que você vai ouvir de uma banda. Por exemplo, experimenta ouvir uma banda com 10 saxofones altos e 5 clarinetes. Você vai perceber uma coisa, o som fica diferente, vai ficar meio fanhoso, parece que você tá falando assim, ó, tocando o nariz. Então, normalmente, para uma banda grande, você coloca 3 saxofones, 10 clarinetes. Você vai perceber um som totalmente diferente, é mais agradável de ouvir, porque ele equilibra, o som dele é diferente. Um grupo pequeno, por exemplo, um quinteto de madeira, você tem instrumentos ali, flauta, oboé, trompa, fagote. O clarinete, como ele é um instrumento agudo, mas ele consegue executar notas bem graves, ele vai trabalhar dentro da harmonia e dentro da melodia. Ele consegue ele vai ali e volta, fazendo essa brincadeira, né, na música. Então, dentro desses grupos, de uma banda, de uma orquestra, de um quinteto, de um quarteto, ele vai ter uma função muito importante, seja equilibrar, seja fazer um solo, seja fazer frases melódicas ou participar da harmonia. Ítalo, já pegando o gancho que tu falou no início sobre repertório, né, clássico, popular, qual que você considera o mais desafiador para tocar no clarinete ou o mais bonito? Comenta pra gente um pouco sobre isso. Interessante, né? Assim, pra mim, todo tipo de repertório que eu já estudei tinha seus desafios, né? Por exemplo, eu gosto muito de estudar o repertório mais erudito. Eu gosto principalmente de peças de período romântico. Mas eu já estudei choro, por exemplo, algumas peças de jazz, e são coisas assim absurdamente complexas dentro daquela área. Eu tenho ainda, quando eu preciso tocar, vou para uma tocada ali, e aí, vamos tocar, eu queria que tocasse esse chorinho aqui. Eu toco, mas eu quase choro para tocar o choro, porque para mim é difícil, né? A técnica, a forma como o choro é escrito, né? A sequência harmônica dele é muito complexa, então eu sinto essa dificuldade, né? Já dentro daquilo que eu costumo estudar, por exemplo, da peça romântica que eu falei, se eu vou estudar um concertino de Weber, eu gosto muito de ouvir o concertino e eu gosto de executar ele porque o timbre que eu trabalho dentro daquela peça é mais específico, né? É mais voltado para aquilo que eu gosto de ouvir e executar. Então, hoje eu posso dizer que tanto esse repertório erudito quanto esse repertório mais popular, ambos eu achei assim, eu tive as dificuldades. Entendeu? Mas nenhum pra ti é mais difícil entre os dois? Ou tá igualado da mesma maneira? Eles existem técnicas diferentes, mas dentro do que eu estudei, o popular me desafiou mais. Exato. Foi mais difícil. E quando a gente fala na parte regional, tu pratica, estuda, toca? Sim, com certeza. Tem vontade? Aqui né, no contexto que nós vivemos cultural tem que ter, né? Tem que tocar, tem que estudar. Por exemplo, carimbó, né? A gente ouve muito carimbó na cidade. E eu já toquei muito carimbó, é muito legal, eu gosto. E às vezes a gente tem a possibilidade de improvisar dentro do carimbó, né? É muito comum você ver o improviso. E o clarinete é um instrumento que ele é muito presente no carimbó, inclusive. Sim, é verdade. Existem muitos solos de clarinete, muitas peças, muitas músicas de carimbó que você vai ouvir clarinete. E eu gosto de tocar.
Você pega uma sequência ali e de repente está aberto ali, improvisar. Isso aí é um desafio, né? Você tem que ter um conhecimento Não é só prático, tocar teórico. qualquer coisa, tem que estar dentro ali. Isso. Mas eu gosto assim, do nosso contexto regional. A gente tem grandes músicos, não só do clarinete, mas de outros instrumentos também, que representam esse nosso repertório e que eu gosto de apreciar. E eu aconselho sempre, né, de ouvir tal música de compositor tal, daqui da cidade, dá uma apreciada, é muito legal. Interessante, né? Porque as pessoas valorizam mais o que é de fora do que geralmente o que é daqui, né, da cidade. É verdade. A gente está falando de clarinete aqui, né? A gente sabe que a gente tem que ter cuidado com qualquer instrumento que a gente for tocar, seja ele nosso ou seja ele da escola ou de outra pessoa. Então, que tipo de manutenção e cuidado a gente tem que ter? A gente precisa ter com o nosso instrumento, principalmente com o clarinete, né? Para ele permanecer durando ali, para não ter que... para ter um instrumento mais saudável, né? Tem que mandar pro luthier ali toda semana, porque eu não tenho cuidado com o meu instrumento. Então, o que eu preciso saber, eu que não sei muita coisa, o que eu preciso saber do clarinete para preservar o meu instrumento e manter a qualidade dele, principalmente sonora. Sim, o clarinete ele é um instrumento que vai variar muito de material que ele é constituído. Por exemplo, clarinetes são feitos, a gente chama para iniciante. Não é que o instrumento ele foi feito especificamente para uma pessoa que está iniciando, mas na maioria das vezes eles são instrumentos mais baratos. Eles são feitos de material que é mais barato para produzir e fabricar o instrumento. Por que existem esses instrumentos? Bom, vamos pensar o seguinte: um aluno começou a estudar clarinete hoje, pediu o pai dele comprar um, o pai dele comprou, a mãe comprou. Se daqui a 6 meses esse aluno não quiser mais estudar, e aí fazer o que com esse instrumento? Ainda bem que ele investiu um pouquinho menos, né? Para ver se era o que o aluno queria, um instrumento que vai responder ali ao que ele está estudando inicialmente. Um instrumento aí até 900, R$1.000 você compra o clarinete nesse preço. Agora, se de repente eu já estudo há, 5 anos, estou fazendo já... Resolvi entrar num curso técnico de clarinete ou até na graduação, fazer minha habilitação para clarinete. Preciso de um instrumento que responda àquilo que eu já estou estudando mais avançado, né? Um instrumento intermediário. Aí nós temos instrumentos de ABS, instrumentos de madeira. Instrumentos profissionais, eles são instrumentos feitos de madeira, clarinete. E aí, para cada tipo de material desse, você vai ter um cuidado específico. Mas também tem os cuidados gerais. Por exemplo, limpeza de chaves. As chaves do instrumento estão constantemente em contato com o seu dedo, seus dedos aqui, né? A pele. E pele, esse tecido, a gente está sempre em contato com as superfícies, com o ar, e a gente acaba acumulando sujeira do dia a dia, né? Essa sujeira que fica acumulada no instrumento vai danificar ele. Sempre que você terminou de usar o instrumento, você tem que passar um pano ali para tirar o resíduo, a sujeira, para evitar que aquela peça das chaves fiquem oxidadas ou perca o brilho ali, dependendo de como ela foi feita, né? Se é folhada prata, se é laqueado, vai variar muito de material. Instrumentos de madeira, eles precisam sempre de tempo em tempo ser hidratados, porque a madeira resseca, né? E aí se você toca sempre no ambiente controlado, melhor, né? A temperatura controlada. Mas se você toca numa cidade como Santarém, que um dia está extremamente úmido, no outro dia está um clima mais seco, e aí você toca no ambiente com central de ar e depois vai tocar lá fora onde está um sol, mudança de rachar. De temperatura constante. Isso, né? Essa mudança constante de temperatura vai influenciar no material, na madeira. Ela pode rachar, ela pode encharcar. Então, ter esse tipo de cuidado com o instrumento de madeira. O instrumento de ABS, de baquelite, eles já não precisam de ter esse cuidado. Mas é sempre importante você passar um pano limpo para retirar qualquer umidade que fique depois que você toca. E pelo menos uma vez ao ano que você leve o seu instrumento ao luthier, para ele dar uma revisada, né? Para evitar olhar as sapatilhas, né? As sapatilhas são danadas para estourar, as cortiças ressecam. Então, um parafuso ali pode estar muito frouxo, muito apertado. Sempre importa um vazamento no instrumento. Então, mesmo que a gente tome todo o cuidado, mas a gente precisa dar uma revisão, assim como um carro, assim como uma moto. Nosso instrumento também, né? Exatamente. Nós também precisamos de ter esse cuidado regular. Acho que a diferente né? Tu pegar um instrumento de madeira para um instrumento de ABS tem diferença desde o peso. Com certeza. O som é totalmente diferente. A resposta dele em diferentes regiões, mais agudas, mais graves. Muito diferente.
Como é que tu vê a participação dos jovens na música instrumental? Por exemplo, o clarinete que tem espaço para novas gerações, nos projetos, nas escolas, a evolução, assim. Que geralmente no projeto escolar o que a gente mais vê é a procura maior, digamos assim, quando vai para instrumentos sopro, palheta, é saxofone. Mas como é que tu vê o clarinete, né, em relação a isso, nesse contexto? Pois é, a geração atual, né, é muito interessante porque eu percebo que há um interesse da juventude em estudar música, né? Mas eles têm essa tendência a querer estudar saxofone por ser um instrumento extremamente popular. Você ouve aí em diversos gêneros, no forró, existe o saxofone também das escolas clássicas, né? Que no Brasil não é tão comum, lá para a Europa é mais comum de se ver. E tem outros instrumentos de metal também, né? Trompete, trombone. Eu não sei exatamente por que os alunos têm esse brilho nos olhos para esses instrumentos, né? E existe aqueles instrumentos que são um pouquinho, a gente vê a procura um pouco, parece que é um pouco menor. Clarinete, flauta transversal. Eu imagino que um desses motivos seja a questão de popularidade mesmo, né? O saxofone é um instrumento muito popular. A gente vê símbolos, a gente vê chaveiro, a gente ouve nas músicas do dia a dia. Você vê artistas famosos que são saxofonistas, né? Isso acaba influenciando a mídia, por meio da mídia, né? Você vai ficando... Meio que inconsciente você vai adquirindo esse gosto, né? Aí quando você vê a oportunidade, olha, eu quero estudar esse instrumento, é muito legal. Mas no caso do clarinete, eu percebo que é igual como na minha época, né? Tem a procura dos alunos. Só que como é um instrumento que ele exige muito da gente, ele é um instrumento assim que às vezes ele castiga a gente para estudar, os alunos pode acontecer de perder isso. As desistências, né? Pode ser que haja perca do interesse, a perda do interesse do aluno. E aí ele vai procurar outro instrumento, né? Poxa, eu queria estudar música, mas esse instrumento é muito difícil, eu vou para outro. Aí vai estudar um saxofone. A técnica da embocadura, eu acho que entre um clarinete e um saxofone são técnicas diferentes. Mas como são instrumentos de palheta, a emissão do saxofone é muito mais tranquila do que no clarinete. Quando ele percebe isso, nossa, isso aqui é mais interessante, né? Eu acho que tem essa mudança. É automático o aluno querer ir pelo lado mais fácil, né? E como é um instrumento que desafia muito a gente, tem essa questão, né? Eu percebi que acontece. Mas o instrumento tem ganhado mais notoriedade no cenário musical da juventude. Eu já vi hoje aí pelo mundo escolas que são especializadas no ensino de clarinete, né? E ensina desde criancinha até você ficar mais velho. E isso já é interessante porque acaba popularizando, né, o instrumento. Mas, assim, na minha opinião, é um instrumento que você tem que ter um gosto específico, mais apurado para gostar de um instrumento como esse, um clarinete. Assim como um oboé, por exemplo, um fagote. Acho que é um encontro, né? Isso. Dentre esses instrumentos que a gente consegue ver com facilidade, o clarinete é um instrumento que não é tão comum assim. Hoje em dia está ficando, mas até um tempo não era tão comum você ver clarinete, né? Ao contrário do saxofone, trompete, trombone. Que é muito mais comum. Muito mais comum. Então, acho que aos poucos a gente vai mudando esse cenário, né? E ainda bem que há o interesse da geração em procurar estudar esse instrumento, que desafia, né? Não é assim, todas as pessoas que vão começar e vão querer estudar esse instrumento, né? Assim como vai acontecer em outros. Ítalo, você já tem uma grande trajetória, né, no clarinete, mas existe algum clarinetista que te inspirou, que te inspira, ou até mesmo na questão do teu repertório para estudo? Algum Sim. Que influencia no teu estilo musical? Com certeza. Conta pra gente mais um pouco sobre. Eu sempre fui muito curioso, como eu falei lá no começo, né? E quando eu comecei a estudar, eu gostava de ouvir o som do instrumento. E eu sempre deixo quando eu tenho um aluno, algum colega, eu sempre deixo eu tento causar essa mesma impressão. Olha, escuta mais esse instrumento, né? Aprecia. E de tanto eu apreciar e procurar, eu fui descobrindo, né, os músicos que me agradam.
E são muitos, assim, eu poderia enumerar aqui uma lista muito grande. Mas os principais, e que são reconhecidos mundialmente, a gente tem Sabine Mayer, que é clarinetista alemã, excelente. Eu vi assim, diversas peças que ela toca, eu acho assim, incrível. Mayer, eu chamo Meyer também, né? Ela é alemã. Eu posso citar o Martin Frost, que é clarinetista sueco. Ele tem várias assim, gravações de diversos gêneros. Atualmente ele se dedica muito à música mais contemporânea. É uma coisa assim, que é extremamente difícil. Técnicas contemporâneas é coisas assim, absurdas. O Martin Frost. Tem o Corrado Gilfretti, que é italiano. Ele tem uma técnica excelente. Ele faz coisas assim que eu duvido da capacidade humana de fazer, sabe? O José Frank Ballester, que é espanhol. São clarinetistas de reconhecimento internacional que não é único assim que eu aprecio neles. Cada um tem uma coisa que eu gosto de admirar. Por exemplo, o timbre, a técnica, o staccato, a agilidade, sabe? Cada um tem uma característica que te interessa. Isso, que me interessa, que me motiva às vezes a buscar, olha, isso é tão bom, isso é tão bonito de se ver, quem sabe eu não consigo trabalhar para seguir esse caminho. Não que eu vá chegar lá, né? Eu, pobre mortal. Ou sim. Mas a gente tem também, eu poderia citar o contexto regional, né? Aqui em Santarém. A gente tem bons clarinetistas em Santarém. E eu, quando comecei a estudar, não tinha, como eu falei, a referência, né? Mas aí a minha melhor referência era o professor da escola, que era clarinetista da Filarmônica, né? Ainda é hoje em dia, eu sou Maurício. E aí eu chegava na aula e eu via ele tocando, eu parava e ia olhar. Era muito bonito, sabe? Porque ele encantava, eu dizia, nossa, quero fazer assim, quero tocar igual o professor, tão bonito. E quando a gente inicia no instrumento, nosso mundo ainda está estudando, tem uma visão mais ampla, né? Isso. Aí, tanto que mais tarde, quando eu fui começar a estudar em outras instituições, eu fui percebendo, né, os clarinetistas mais desenvolvidos, e aí eu também gostava de apreciar eles tocando, eu achava muito legal, muito bonito. Tinham vários, né, que uns já pararam de tocar, outros tocam até hoje, são uns clarinetistas assim, muito bem desenvolvidos. Você já teve aquela sensação assim de olhar, logo que tu iniciou, né, alguém tocando e diz, uau, nunca vou chegar aí, e hoje em dia tu se vê tocando tanto quanto a pessoa. Com certeza. É gratificante, né? Com certeza. E coisas assim, pecinhas assim de música, que eu via meus colegas tocando dizendo, nossa, isso é impossível de tocar. Hoje eu toco uma coisa assim tão, no linguagem popular, uma coisa tão besta, que eu fico admirado. Às vezes eu fico sorrindo, nossa, isso aqui. E é muito legal isso. Nós, seres humanos, nós temos sonhos em várias áreas da nossa vida, né? Mas eu queria te perguntar, enquanto clarinetista, quais as tuas metas para o futuro, enquanto músico clarinetista? Bom, eu estudo música há muitos anos, eu sempre gostei muito de estar envolvido no meio musical. Mas uma das minhas metas não era me profissionalizar na música, né? Por exemplo, fazer uma faculdade, trabalhar com música, apesar de que eu trabalho com música hoje em dia, né? Então, ao longo dos anos, isso vai mudando na nossa mente. Hoje, por exemplo, eu já faço faculdade que é algo completamente contrário à música. Eu faço faculdade de economia e eu trabalho numa área que é mais relacionada à economia e eu também trabalho com a música. Então, eu fico sempre... Uma vez que a gente é músico, a gente consegue desfazer isso, né? A gente consegue se desfazer. Então, hoje, para o futuro, eu penso que eu vou ter que focar numa área, por exemplo, eu quero focar na minha área profissional quanto economista, mas eu não vou conseguir deixar de lado a questão musical. No passado, eu tinha o objetivo de me especializar no aprendizado do meu instrumento. Eu queria aprofundar meu conhecimento técnico, meu conhecimento teórico sobre o instrumento. E aqui a gente não tem esses cursos, por exemplo, técnico, né, de clarinete. A gente não tem a especialização para isso. E eu também nem ia sair da cidade muito novo naquela época. E aí eu fui seguindo para outro caminho, mas nunca deixei a minha curiosidade, né, de lado. Então eu pude aprender muito com professores daqui, com professores de fora, essa troca de conhecimento, e eu pude aprender muita coisa, assim, do que era o objetivo meu. Hoje, como eu tenho essa visão já um pouco mais diferente,
eu não penso que eu vou me profissionalizar mais no ensino, no instrumento. Sim. Mas como eu não tenho mais esse objetivo, né, tornar um clarinetista, de me formar em clarinete, por exemplo. Não tem mais essa meta, né? Isso. Mas eu vou, querendo ou não, continuar estudando, porque eu não consigo deixar. Então meu objetivo hoje com a música é, se eu aprendi com o clarinete especificamente, se eu aprendi tanto, será que vale a pena ficar com esse conhecimento só para mim retido? Não, né? Então eu penso que em formar novos clarinetistas ou contribuir na formação de novos clarinetistas para eu repassar esse conhecimento para eles. Faz a total diferença, né? Com certeza. Porque é um conhecimento assim, riquíssimo, sabe, que eu pude aprender. É uma oportunidade que eu sei que muita gente talvez não vá conseguir ter o acesso a essas informações da forma como eu tive. E aí não vale a pena ficar só para mim. Então o meu objetivo hoje com o clarinete é repassar esse conhecimento adiante. É uma missão. Vai dar certo. Ítalo, e para a gente encerrar, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, que conselho você deixaria enquanto clarinetista para quem quer aprender clarinete, para quem quer adquirir mais técnica? Bom, como eu já falei, mencionei algumas vezes na nossa conversa, o clarinete é um instrumento que é desafiador. Todo instrumento né? Tem suas dificuldades. Mas se você quer aprender clarinete ou quer se dedicar ao estudo da música, a minha dica é: sejam pacientes. Música requer paciência. A gente vive hoje num mundo de imediatismo, né? As pessoas querem resultados imediatos. Quer começar a estudar hoje, amanhã já está tocando o Gol do Besouro. Gente, não é assim que acontece. Você tem que investir um tempo ali na sua técnica básica, estudando notas longas, trabalhando sua respiração, sua postura, sua entonação, sua afinação, para depois você ir trabalhando e aprofundando a técnica. É como uma escada. Você não pode saltar daqui de baixo para o 10º degrau, você tem que ir de um por um, para poder você chegar lá de forma confortável, né? Então a minha principal sugestão eu vou deixar aí: sejam pacientes, sejam curiosos e procurem sempre se dedicar naquilo que vocês fazem. Por exemplo, você não precisa ser o melhor, eu quero ser o melhor, mas se você vê ali que tem tanta gente boa, você quer chegar pelo menos ao nível delas, isso já é suficiente. Você vai chegar no nível daquelas pessoas. Quando você estiver ali, você vai ver que você quer mais, e assim você vai evoluindo, entendeu? É aos poucos, é gradualmente, Sempre traçar, né, um percurso. Exatamente. Humildade e disposição para aprender. Aqui quando a gente começa, a gente pensa que a gente tá indo bem, né? Eu tô indo bem, eu tô conseguindo aprender melhor que o meu colega. Isso. A gente tem sempre que olhar pelo lado da humildade, porque a gente está em uma fase de aprendizado quando a gente começa. Exatamente. Até a gente chegar ali, a gente tem um objetivo. O aprendizado, ele costuma variar muito, né? Algumas pessoas aprendem, tem uma... como se fosse uma... não é uma tendência, uma... como a gente chama a palavra? Eu esqueci. Você tem uma facilidade de aprendizado para algumas coisas, algumas áreas, né? Algumas pessoas podem não ter na mesma velocidade que você. Então é comum a gente ver numa turma de 10 alunos, 3, 4 vão se destacar numa velocidade absurda, os outros 6 podem não se destacar no meio, junto deles, né? Mas no tempo deles eles vão se desenvolver. Isso às vezes acaba desestimulando o aluno ver: poxa, meu colega está aprendendo tão rápido, eu não estou, acho que não sirvo para isso, vou desistir. Por isso que eu falo: não, você tem que ser paciente, no seu tempo você vai aprender. E é um aprendizado contínuo, né? A gente nunca deixa de aprender. Exatamente. Nunca tá 100% igual, nunca é. Sempre tem que melhorar alguma Sim. coisa, algum detalhe, não passa despercebido. Eu mais de 10 anos estudando esse instrumento, sempre tenho que aprender. Constantemente estou aprendendo, me atualizando, descobrindo coisas novas, desafios novos. Então é um aprendizado que ele é constante, é para a vida toda, que você permanecer na música. Então, nós queremos te agradecer pela tua participação. Foi uma conversa muito rica, né? De muito aprendizado. Então, nós queríamos te agradecer pela disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecer o Ítalo. Muito obrigado. Obrigado. Participação e a galera, como ele disse, paciência. Seja paciente. Clarinete, paciência. Valeu, galera.